Graça e paz, amados. Boa noite. Deus te abençoe. Que a alegria do Espírito possa inundar o seu coração. Que a verdade da palavra de Deus possa impactar e incomodar a sua alma, no nome de Jesus, e continuar redirecionando o seu caminho para um caminho de vida eterna. Essa é a oração do salmista, quando ele ora e fala: vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho. Nós precisamos orar sempre no nome de Jesus, e essa é a nossa oração. Abre aí no Evangelho de João, no capítulo 4, o texto que me foi dado na proposta de uma igreja saudável. O que é ser uma igreja saudável? Quando você viu esse tema a primeira vez, eu não sei qual foi o impacto na sua vida, mas durante esse ano você vai aprender que para se tornar uma igreja saudável, a gente precisa ser confrontado com a verdade que a gente não gosta. É mais ou menos a mesma coisa quando você vai a primeira vez, né, em alguém que, uma nutróloga, nutricionista, endocrinologista, e eles te pedem algum exame, e você sobe naquela balança e recebe aquela notícia do terror: você não vai poder comer mais um monte de coisa que te dá prazer e está te matando. E aí você tem duas escolhas: ou você some de lá, aliás, três, ou finge que não está escutando, olha para o lado, entra no ouvido e sai do outro, ou toma vergonha na cara, entristece, mas começa a mudar, né? E essa mudança nem sempre ela vem repentina. Quem consegue, glória a Deus. Até hoje eu continuo nessa mesma luta. Ora eu viro o ouvido para o lado, finge que estou vendo a paisagem, ora nem vou, há muitos anos que eu não vou, e quando vai, as que são aqui já ficam me olhando, tipo, e quando vai, recebe a triste notícia que eu já sei. Então precisa aprender. Assim também é a vida na vida espiritual. Se a palavra de Deus não te incomodar, se a palavra de Deus não mostrar aquilo que está errado, se o sermão que é proferido nesse lugar não mostra o caminho, a rota que a gente escolheu que está errado, e te redireciona para a rota eterna, você está no lugar errado. Você procura outra igreja, larga essa aqui. No dia que ela começar a proferir sermões aqui, que massageia o seu ego e te faz sentir muito bem e ficar aqui, o que nos faz ficar na igreja é quando o Espírito de Deus vem sobre nós e reconhece que nós somos pecadores e que nós necessitamos desesperadamente da graça do nosso Deus, da força do Espírito, para que Ele nos guie, para que Ele mate o velho homem em nós. É triste, irmãos, ouvir, mas é algo que nos conforta. E o versículo 23 e 24 que foi proposto para essa noite, está no contexto de uma história linda, de um encontro de Jesus ao meio-dia, do sol rachando, cansado da viagem, mas não cansado de pessoas. O texto começa dizendo no capítulo 4 que Jesus, cansado da viagem, ele para no poço de Jacó, e aí os discípulos vão à cidade comprar alimento, e ali ele encontra com essa mulher samaritana, e aí o diálogo todo envolve o contexto de uma mulher que parecia estar tão longe de Deus, mas tão perto. E se você puxar o capítulo anterior, 3, um doutor da lei, que parecia estar tão perto de Deus, mas tão longe. Dois capítulos que se ligam nessa, o próprio Senhor Jesus deixando imprimido nas páginas das Escrituras, que nem sempre o estar muito perto é estar perto de fato e de verdade, e nem sempre estar muito longe não tem mais esperança. Para aqueles que creem no impossível, em Cristo, todas as coisas são possíveis. Amém?
João capítulo 4, ele conversando com ela e oferecendo, pedindo primeiro água para gerar o contexto da conversa, e depois oferecendo água viva, e ela começou a discutir com ele sobre o pai daquele poço, que era reverenciado, Jacó. Você é maior do que Jacó? Aquela discussão teológica maravilhosa que geralmente tem. E então Jesus entra no assunto de fato e de verdade. Se você conhecer a quem é, o que está te pedindo água, você pediria, e eu te daria da água a jorrar para a vida eterna. Essa água que você bebe aí, você vai voltar a ter sede, mas a água que eu ofereço, nunca mais você vai ter sede. Só entende essa expressão aquele que de fato e de verdade tem experimentado o que é andar na presença do Espírito Santo de Deus, o que é realmente experimentado, o que é transbordar do Espírito, porque quando o servo de Deus transborda do Espírito, ele não precisa de mais nada. O resto, se tem, tá bom; se não tem, louvado seja o nome do Senhor. Nunca mais tem sede, nunca mais corre atrás do que todo mundo corre lá fora, porque ele já foi completo. É exatamente essa promessa de um Deus que não pode mentir. Fez uma aliança com o pai da fé aos 99 anos de idade, tinha tudo e ainda não tinha nada, já estava com quase 100, já tinha um filho, Ismael, dono de muita riqueza, dono de uma promessa de ser pai de multidões, dono de uma promessa de ser o pai da fé. E Deus falou com ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. E o texto ali diz: ser completo, cheio. Quem é cheio não precisa de nada. É isso que Jesus está oferecendo para essa mulher. E então, quando ela ainda não entendeu, porque ela falou assim: então me dá dessa água para eu não precisar de vir mais no poço. Não entendeu nada, porque ela voltou para a sua necessidade física. E é assim que hoje, infelizmente, a igreja tem feito. A gente vem na igreja e pede oração. 99% das orações que são pedidas na igreja, a não ser as que não pediram para mim, mas as que vêm pedir é: ora para eu ser curado, ora para eu arrumar um casamento, ora para eu passar na faculdade, ora para eu ganhar uma causa, ora para eu vender a casa, ora para eu comprar outra casa, ora para eu... São raros aqueles que falam assim: pastor, ora para eu conhecer mais do Espírito de Deus, para eu transbordar de Deus, para que João 14, 21 se torne uma realidade na minha vida, para eu aprender o que é guardar a palavra do Senhor no coração, ao ponto dele se manifestar diante de mim, porque é promessa de um Deus que não pode mentir, de João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama, o Pai o amará, eu também o amarei, viremos para ele, nos manifestaremos a ele. Manifestar é diferente de estar presente. Nem todo mundo que está presente se manifesta. Tanto que quando você vai numa festa ou num culto, se eu não vi fulano, estava lá, mas não vi. Por quê? Porque ele não manifestou. Ele não chegou e falou: oi pastor, estou aqui, boa noite. Não passou ali na porta, cumprimentou. Não viu, estava presente. É promessa de Deus que ele vai estar todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, todos os dias. Uma coisa é ele estar presente, e ele está. Outra coisa é ele manifestar a sua presença, quando a glória de Deus se manifesta. E nós lemos hoje de manhã, quando Deus resolve manifestar a sua presença e a sua glória, nenhum de nós temos lugar nesses bancos da igreja, porque a glória dele é tão grande, que até os pastores têm ficado lá de fora do templo, que só ele dá conta de encher o templo todo. Esse texto fala comigo, que ele não precisa de mim, nem do sacerdote e nem do que senta no banco, só ele dá conta de lotar essa igreja. No dia que ele quiser manifestar a glória,
você tem que ficar do lado de fora, meu irmão. É o que nós lemos hoje de manhã. É o que foi falado aqui, um dos textos que foi lido hoje de manhã. Quando Salomão ora e agradece a Deus, e então Deus desce sobre o holocausto, queima, e a glória dele enche todo o templo, tanto que os sacerdotes tiveram que ficar do lado de fora. E então, nesse contexto, quando ele oferece dessa água viva, que enche, que transborda, que completa, a mulher fala, me dá dessa água então, para eu nunca mais precisar de vir aqui. E aí ele confronta aquilo que está impedindo, e que nos impede de receber o transbordar do Espírito. Aquilo que Deus prometeu, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, rios. Uma barragem só estourou e ninguém foi capaz de segurar. Todas as vezes que as águas levantam nessa cidade, de 1 ou 2 rios, no máximo 3, ninguém consegue parar, e o que a gente tem dentro de casa a gente perde. O Senhor Jesus disse que aquele que crê nele, do seu interior fluirão rios de água viva, a jorrar para dar vida eterna por onde passar. E eu tenho me perguntado durante esses anos, onde estão esses rios? É esses rios que Jesus está oferecendo para essa mulher. Se beber da água que eu te der, vai ser uma água que vai jorrar, não vai pingar, não vai escorrer, não vai derramar, vai jorrar para a vida eterna. E então quando ela fala, então me dá, ele vai lá e fala, vai lá e chama teu marido. Aqui Jesus está quebrando todos os paradigmas daquela cultura de religião judaica e samaritana. Primeiro que ele está conversando com uma mulher que ele não deveria estar conversando pela lei judaica. Um mestre, um rabino não deveria nem conversar com mulher. Aliás, o judeu, quando ele levantava de manhã naquela época, ele falava, obrigado meu Deus, porque eu não nasci samaritano e nem mulher. Jesus estava quebrando paradigma. Segundo, você está conversando com uma mulher no poço de água ao meio-dia, certamente aquela mulher tinha algum pecado, porque era o horário da água mais quente, era para os leprosos e para a turma que era condenado, que tinha algum tem torto, era meio-dia. Os demais podiam ter o horário mais cedo, mas essa turma era só meio-dia. Quebrou o segundo. Terceiro, mulher samaritana. Os judeus tinham pavor de samaritano. E ele está quebrando todos os paradigmas aqui. Quarto, ele está oferecendo salvação para aqueles que os judeus nunca achariam que seria salvo. A água viva. Mas para isso, tem que arrepender e confessar o seu pecado. Vai lá e traz seu marido. Eu não tenho marido. Foi a resposta mais curta desse diálogo. Uma frase a mais curta: eu não tenho marido. Tipo assim, eu não quero conversa, não tenho marido. E Jesus foi além e disse: disseste bem, porque 5 maridos já tivesse, e o que tens agora não é teu marido. Em outras palavras, é teu amante. É teu amante. É muito difícil, amados, a gente ouvir falar sobre os nossos pecados. É por isso que a gente tem essa síndrome da mulher samaritana. Todas as vezes que alguém começa a pregar sobre pecado e confrontar pecados na igreja, geralmente uma turma grande se levanta e fala assim: a gente gosta mais de sermão teológico. Lógico, do sermão teológico, a maioria deles não vai confrontar o seu pecado, vai generalizar, vai sistematizar, mas não vai confrontar, não vai te levar ao arrependimento, vai querer que dá só estudo bíblico, só fica nos comentários para aprender mais de teologia, porque a maioria delas não confronta, não leva o dedo na ferida e fala: vai lá e traz seu marido. E não tem como a gente adorar a Deus se a gente não trouxer o marido. Não existe uma adoração saudável, estável, uma adoração que Deus receba, se a gente não apontar aquilo que está errado na nossa vida diante de Deus e confessar. Ele já sabe, ele já sabia daquela mulher, ele já sabia de Natanael em João capítulo 1, quando ele tinha falado com Filipe, quando Filipe falou assim: achamos o Messias, o Mestre, Jesus o Nazareno, e Natanael falou: pode alguma coisa boa sair de Nazaré? E aí Filipe falou: vem ver.
Porque está chegando, Jesus aponta para Natanael, confere depois no capítulo 1 de João, e fala assim: eis um homem em que não há dolo. Podia ter arrebentado ele. Falei: eu vi como você estava debaixo da figueira falando mal de mim. Ele falou: eis um homem que não tem erro. Falou: de onde o senhor me conhece? Eu te vi quando estavas debaixo da figueira, antes de Filipe chegar. Confrontou o pecado, não amou, mas confrontou. Eu sei o que você falou de mim. De pode alguém. Aí o que ele fez? Voltou para a teologia. Vejo que tu és mestre. Entendeu? Toda vez que alguém é confrontado com pecado, ele quer passar, né, o migué. Lá na minha terra chama de miguelito. Dá um migué nos outros. Uma vez falei com minha esposa dentro do carro aqui: nossa, está tarde da noite, o sinal está vermelho e tudo, vou dar um migué aqui. Aí meus meninos, tudo nenenzinho dentro do carro. Aí um escutou e falou assim: pai, o que é migué? Eu não pude falar. Pastor, como é que vai falar que é migué? É trem errado. É só um negocinho errado. Mais conhecido na Bíblia como iniquidade. Aquele pecado que a gente tem costume de fazer e faz, porque todo mundo faz, o pastor também faz, e que Deus abomina. Nós precisamos confessar, porque não tem como a gente estudar sobre a verdadeira adoração se a gente não passar pelo marido. Nós precisamos apresentar quem nós somos diante de Deus. A verdadeira adoração, ela começa com o reclinar. A palavra adorar aqui não é cantar, não é tocar. A palavra adoração aqui é reconhecer o senhorio, é botar a cabeça diante, no chão, e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E se Ele é Senhor, eu sou escravo. Se Ele é Senhor, se Ele é o Jesus Cristo, Senhor e Salvador da minha vida, porque não tem jeito dele ser Salvador se Ele não for Senhor. Se Ele é o Senhor, quer dizer que eu tenho dono. E se eu tenho um dono, as minhas vontades acabaram. Ou o cachorro que você tem na sua casa faz o que ele quer. Então ele é o dono dessa casa. E você é o Senhor. E você é o servo. Se o seu cachorro faz o que ele quer na sua casa, ele é o Senhor dessa casa. Eu nunca vi cachorro mandar em casa. Até hoje. Até hoje. Mas pode ser que aqui tenha. Quando nós dizemos que nós temos um Senhor, quer dizer que nós somos servo. Tem alguém que domina. E a expressão de adoração, que o texto termina, ela desconcerta, ela tira do marido, fala: Senhor, diz que em Jerusalém é que adora, o samaritano diz que é no monte deles, onde que a gente deve adorar? Jesus quebra mais um paradigma. Porque todos tinham que pelo menos uma vez por ano ir em Jerusalém adorar. Ou sempre quando fosse adorar e referenciar ao Deus de Israel, tinha que voltar para o lado de Jerusalém, fazer as suas orações voltadas para o lado de Jerusalém. E aí, a expressão que Jesus usa aqui no versículo 23, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, diz, não é naquele monte, não é naquele outro monte, ele diz, esse negócio de religiosidade acabou, agora é um next level, mudança, passou marcha. Agora os verdadeiros adoradores não são que vão em Jerusalém ou que vão na Samaria, mas são aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Mudou, tudo mudou. E ele está dizendo, é a expressão que ele usa assim, este é o tempo, essa é a hora. Na hora que caiu a ficha, eu comecei a dar uma risada, porque eu lembrei de alguns jogos que a gente assiste ou luta, quando o narrador em inglês, ele dá aquele grito e o povo chega até a arrepiar. It's time! Essa é a expressão aqui. Essa é a hora. A verdade é, ela já chegou, a hora é esta. Não vai esperar, é agora. E o pai já procura. É isso que ele está dizendo para essa mulher. Então nós precisamos saber o que é um verdadeiro adorador. O que é adorar a Deus de verdade? Nós já descobrimos que primeiro adorar é se curvar, é reconhecer o senhorio. Isso a gente faz sem cantar, a gente faz sem pregar,
é reconhecer. Isso vem com obediência. Então, antes de cantar, tem que vir isso. Não tem como a adoração ou o louvor acontecer com a adoração, se a adoração não acontecer primeiro, de reconhecimento de quem Deus é e quem nós somos. Ele é tudo e nós nada. E confessar os nossos pecados diante dEle. E viver uma vida de quebrantamento, e de confissão de pecado, e confissão de pecado, e confissão de pecado, amados. Nós precisamos disso. Nós precisamos de lembrar uma coisa. Quando Jesus fala que a adoração, vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, Ele está falando aqui de duas pessoas, dele e do Espírito. Ele não está falando de uma sugestão, ou de uma palavra, de um predicado, ele está falando de pessoa. O Espírito aqui é a terceira pessoa da Trindade. Ele está falando da natureza e do caráter do Espírito Santo, a gente precisa lembrar disso. Nós precisamos lembrar que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, ele tem mente. Romanos capítulo 8, versículo 27, solta aí para nós, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 27, está no contexto da oração, que o Espírito de Deus intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículo 27, comigo. E aquele... Porque segundo a vontade de Deus, o Espírito tem mente. Se você olhar em 1 Coríntios 12, no versículo 11, você vai ver que o Espírito também, ele tem volição, ou seja, ele tem decisão, ele decide. Ele não é um negócio que a gente aperta a lâmpada de Aladim e ele aparece e oferece 3 desejos por dia, para mim e para você. Ele é que deseja e ele é que decide. Abre aí em 1 Coríntios capítulo 12, solta na tela para nós, no versículo 11, porque está falando a respeito de dons, que sai das nossas mãos e vai para as mãos dele. Não é nós que decidimos quem dá, quem distribui os dons que tem e os dons que não tem, como alguns pregadores da nossa igreja pregam por aí. 1 Coríntios 12, versículo 11, é o Espírito de Deus que determina, olha lá, mas um só e um mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. A palavra apraz ali é bulemai, do verbo bule, de decisão, de decreto. E os decretos de Deus e a vocação são irrevogáveis. Uma vez que Deus decidiu, não volta atrás. E ali está dizendo, segundo os seus decretos, Ele distribui cada um individualmente, a quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser, e nós não temos nada a ver com isso. Ele tem vontade, Ele tem decisão. É uma pessoa, esse é o Espírito. Se você olhar em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, você vai ver que o Espírito, ele também carrega emoções. As emoções que nós precisamos ter, do qual só Ele pode dar. E aí é onde que nós como igreja temos errado profundamente. Coloca aí na tela. Porque as nossas ansiedades e as nossas necessidades daquilo que nós realmente precisamos, só se resolve sobrenaturalmente, e não naturalmente como nós achamos, e às vezes viemos tentando, talvez até hoje você não sabia disso, você está tentando até hoje, e é por isso que você está tão ansioso, tão deprimido, tão cheio de coisa, porque você está tentando resolver algo que só o Espírito Santo de Deus resolve. Põe na tela para nós, o texto que eu falei aí, Gálatas 5, 22 e 23, leia aí. Vamos ler, é conhecido o nosso texto, mas a gente nunca percebeu. Olha, mas o fruto do... Volta um pouquinho, volta lá no outro versículo. Mas o fruto do... Mas o fruto do... Mas o fruto do... E você está tentando ser manso, se não associar com o Espírito, nunca vai chegar lá. Você está tentando ter uma alegria dentro da igreja, que não é a igreja que te dá. Ela pode te ajudar como está te ajudando neste momento, mas não é a igreja, não é o pastor quando põe a mão e ora. O pastor ora para mim para vir alegria. Antes eu orava.
Hoje, se você me perguntar, pastor, ora para eu ter alegria, eu falei, Jesus, enche ela do Espírito, no nome do Senhor, porque é o Espírito que produz esse negócio, está lá, mas o fruto do Espírito é. Pastor, mas tem muita gente no mundo que é alegre, sim, uma alegria passageira, a alegria que Jesus falou que o mundo dá, a paz que o mundo dá, e ele fala, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, porque o mundo nos dá uma certa paz. Se você está com um banco recheado de dinheiro lá, aplicado dinheiro para tudo quanto é lado, e aproveitando essas quedas altas, vendendo os negócios da bolsa de valores, e imóvel, você está com a paz, o dinheiro pode quase todas as coisas. Aliás, Deus fala que tem um espírito atrás dele chamado Mamon, é o único que compete com o Senhor, não pode servir a dois senhores, e ele fala de Mamon, é o Deus, a potestade atrás do dinheiro. Ele te dá paz. Se você tem muito dinheiro, tem segurança, contrata capanga, você tem aí. Se você tem saúde, você tem paz. Se você tem uma família, você tem paz, de certa forma, dependendo da família que você tiver. Tem família e tem família. O mundo dá isso tudo. Você consegue ver gente no mundo que não segue a Deus, mas segue os princípios de Deus dentro da família. O homem respeita a mulher e é fiel a ela, mesmo sem conhecer a Deus. A mulher respeita o homem e os dois andam com seus filhos. Eles vão ter uma família equilibrada, porque isso é um princípio bíblico, que ele atinge a qualquer família que seguir o princípio. A bênção da graça comum, que acontece em todos, se seguir o princípio. Se não seguir o princípio, até os de dentro da igreja desanda. Tem o princípio, tem a lei. Se tem a lei, tem aquilo que a gente precisa andar e obedecer. Se obedece, mesmo não acreditando, nós precisamos entender isso, amados. Mas qual é a paz que o mundo não dá? A paz que Paulo e Silas tinham naquela cadeia, com 39 chibatadas, varada nas costas, as lenhas, os lenhos tudo aberto, e as feridas tudo abertas, porque o texto diz que só depois que o centurião se converteu, que levou para a casa dele e pensou as feridas deles, então estava tudo aberto, e eles cantavam, adoravam e louvavam a Deus. Essa paz o dinheiro não dá, a saúde não dá, só Deus pode dar. A paz que Paulo teve lá naquela tempestade, até o capitão do navio, todo mundo perdeu todas as esperanças, ia afundar mesmo, como Paulo falou, de certo, eu falei com vocês, porque Deus, o quem eu sirvo, tinha me falado para a gente não sair daquela cidade, mas vocês não me ouviram. Mas não se preocupe, porque o Deus a quem eu sirvo mandou um anjo essa noite e disse que pode ficar tranquilo, que nem os que não sabem nadar não vai morrer. 200 e tantas pessoas, nem os que não sabem nadar. Gente, só entende esse texto perfeitamente quem não sabe nadar aqui, porque quem não sabe nadar aqui não pula nem numa piscininha de 1 metro, quanto mais no alto mar. E Paulo, na naturalidade, fala assim, e vamos comer, porque dessa comida nós vamos precisar, nós vamos bater numa ilha aí, vamos ter que nadar um resto, e a comida que a gente comer que vai fortalecer para a gente nadar. Deu graças a Deus, sentou, e o povo deve ter olhado e falado assim, esse cara é doido, doido. Essa é a paz que Deus pode dar para nós, que o dinheiro não dá, que a igreja não dá, religião nenhuma dá, só Deus pode dar. Isso é o que? Fruto do Espírito, direcionado diretamente ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, Jesus o chama de Espírito da verdade. João 15, 26, Jesus cita ele lá está citado em João 15, 6, os três, o Pai, o Filho e o Espírito. É bom você guardar esse versículo. Mas em Romanos 8, 9, diz que ele tem também morada e habitação, e que não é o templo, não é Jerusalém, não é Samaria, somos nós. Em João 14, 26 diz que ele não é só uma pessoa, ele não vem só para habitar, ele é enviado por Deus como o Consolador, mas também como um professor, um mestre, que vai nos ensinar tudo quanto nós precisamos e nos fazer lembrar daquilo que Deus já ensinou. João 14, 26. A Bíblia fala que nós devemos
andar no Espírito, Gálatas 5,16, nós vamos falar sobre isso. Adorar no Espírito, Filipenses 3,3, e é o que nós vamos falar essa noite. Testemunhar no Espírito, Atos 1,8. Orar no Espírito, Efésios 6,18. Frutificar no Espírito, esse que nós lemos, Gálatas 5,22. E nos encher do Espírito, ou conforme alguns teólogos gostam de dizer, deixar que o Espírito Santo de Deus nos enche, mas para isso precisa ter uma vida de leitura da palavra, de cântico e de louvores, de hinos, dentro da nossa casa, do nosso cotidiano e do dia a dia. E aí a gente deixa o Espírito nos encher, porque nós temos como resistir ao Espírito, nós temos como entristecer o Espírito, e nós temos como apagar o Espírito. E isso a palavra de Deus diz, e quem disse foi o doutor Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos entender que a adoração a Deus, e Deus espera isso, e Ele procura, é esse que Ele procura. Ele está atrás de uma turma que o adore em espírito e em verdade. O em pode ser traduzido também como no Espírito. A tradução pode ser tanto como em, no ou com. E aí, na hora de traduzir a Bíblia, João Ferreira de Almeida preferiu escolher o em, mas no Espírito, porque sem Ele, como diz João 15,5, o próprio Senhor Jesus, sem mim nada podeis fazer. Nós temos tentado levar a nossa vida espiritual sem a presença do Espírito, sem o encher do Espírito, sem o conselho do Espírito, e a gente ora depois para o Espírito de Deus, no nome de Jesus, nos abençoar. Mas não foi Ele que tomou decisão, não foi Ele que falou com a gente, não foi Ele que abriu a porta, mas porque vai ganhar mais dinheiro, ou mais porque eu vou ter uma vida melhor, é porque eu não vou sofrer, porque o chefe é chato demais. É de Deus, e ora para Deus abençoar, para até um culto de gratidão. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Pastor, vamos fazer um culto de ações de graça lá em casa, porque eu recebi uma proposta de uma empresa, e eu vou receber 2 vezes mais, e é de Deus, louvado seja o nome do Senhor, vão agradecer. Agora, vamos voltar à história. Se chega o pastor aqui e fala, vou falar o pastor Vumar, não dá problema. Fala assim, irmãos, eu tenho uma notícia boa para dar para vocês. Eu recebi uma proposta de uma outra igreja melhor, eu vou ganhar 2 vezes mais, eu vou ser abençoado. Então, é de Deus, vamos orar para Deus abençoar. O que você vai pensar de mim aí? Já pensou? Precisa falar que você já pensou. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é misturar equidade com iniquidade. Equidade, onde o trono de Deus está instalado, e o trono de Deus é de pura equidade, conforme está em Hebreus capítulo 1, versículo 8. O seu trono, o seu cetro, que julga, é justo, é um julgamento imparcial, sem o pau que bate no Chico, bate no Francisco. Desculpa aí, Tiesco, mas veio sim, isso é um ditado lá de Minas Gerais, tem nada a ver com você. Aliás, meu pai chamava Francisco também. Entendeu? Não tem medida, não é porque é amigo, porque tem apelido, porque gente boa, é um tratamento. O trono de Deus é um trono de equidade. E ele fala para que os patrões que são servos de Deus, segundo está lá registrado em Colossenses capítulo 4, no versículo 1, tenha essa mesma equidade com os seus servos, com os seus empregados. Tratem eles sem parcialidade. Iniquidade é quando nós pensamos igual nós pensamos agora. Porque um membro da igreja recebeu uma proposta para ganhar 2 vezes mais, nós até soltamos foguete, glorificamos com ele. Mas se o pastor falar que vai sair porque vai receber 2 vezes mais, ele está vendendo a palavra, mercadejando a palavra, ele é entendeu? Isso é iniquidade, porque você está colocando 2 pesos e 2 medidas. A mesma coisa que tem acontecido às vezes nas igrejas. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta, você não precisa responder, você responde para você. Se eu ou o pastor Vumar ficasse 1 ano aqui sem entregar dízimo, como é que vocês iam deixar a gente aqui mais 1 ano na igreja? Entendeu o recado? Isso não é equidade, isso é iniquidade. Por que com os pastores a medida tem que ser uma, e com os membros da igreja a medida tem que ser outra? Agora já falei. Nós precisamos entender isso. Andar no Espírito é andar debaixo da obediência de Deus.
Você quer saber o que é andar no Espírito? É andar debaixo da verdade. Deus procura os que adoram em espírito e em o que é verdade. Porque no Espírito é o Espírito, você vai ler Romanos 8, eu tenho falado com a igreja, gente, se você tiver tanta preguiça de ler a Bíblia, você não aguenta ler nada, a não ser um capítulo, fica com Romanos capítulo 8, lê ele todo dia, lê ele o ano inteiro, pega ele esse ano, vai lendo, lê de novo, lê de novo, lê de novo, Romanos capítulo 8, pede a Deus para falar o seu coração, você vai ver que o Espírito Santo de Deus é que nos convence do nosso pecado, é Ele que nos guia, é Ele que testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, é Ele que nos incline e ajuda a mortificar a nossa carne, essas paixões da nossa mocidade, essas vontades que a gente tem, que todo mundo tem, até pastor tem. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, eu estava frito, minha esposa estava morta, meus filhos estavam aleijados. É o Espírito de Deus que mortifica, que nos reduz ao pó e diz: você está errado, pede perdão, não é assim, entristece o coração, volta atrás, vem por esse caminho, eu te ajudo, ser forte e corajoso, é Ele. Nós temos que adorar a Deus nele, fora dele não há adoração, só há encenação e há show. O máximo que a gente consegue fazer é uma performance muito bonita dentro dessa igreja. Por isso que a gente tem orado e tem pedido a Deus, cada congresso da juventude que passa, a gente tem orado para Deus: nós não queremos performance, nós queremos adoração. Nos ajuda, nos perdoa pelas vezes que a gente convidou e que não foi, e não deixa a gente errar não. Por isso que nós jejuamos, nós oramos, primeiro pedindo perdão por nós, pedindo a Deus para mudar a nossa vida, depois para mudar essa turma que nós estamos convidando. Trazer gente que enche igreja é bom demais, mas não transforma nada, não muda. Sermão que mexe, que machuca e tal, talvez, não, pastor, que sermão bom, meu filho, mas então muda, no nome de Jesus, muda. Se foi bom, muda. Se não foi ruim, foi muito ruim. Uma palavra que é a verdade que não muda é ruim, gente. Eu tenho questionado isso direto com Deus. Deus me dá um sermão ruim, um só, de Jonas, um só, de uma frase ruim, correndo ainda, sem exórdio, sem piada, sem teologia, sem nada, só uma frase, Deus, e 120 mil converter. É isso que eu estou precisando, Deus. Eu oro assim com Deus, choro. Não quero falar bonito, Deus. Quero ver o Senhor, quero ver a mudança. Quero ver o Senhor quebrando corações, inclusive o meu, e matando esse homem miserável que tenta ressuscitar todo dia. E que Paulo fala: se a gente andar em Cristo, a gente tem que fazer morrer essa natureza terrena, é todo dia, no nome de Jesus. Amém, amados? Andar no Espírito, andar em verdade. Nós precisamos saber o que é a verdade. Qual o conceito de verdade? Porque hoje existem várias verdades. Hoje depende do ponto de vista do outro que está olhando. Não existe hoje no mundo uma verdade absoluta. Todas as verdades são verdades, são relativas, depende do ponto de vista do outro. E aí criou-se o politicamente correto. A verdade te liberta do politicamente correto. Quem é a verdade? João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a... Esse é o conceito de caminho, de jornada, de vida. Caminho é uma jornada, é da hora que você nasce até a hora que você fechar o olho e nunca mais abrir. Esse foi seu caminho, não é só domingo à noite. O culto não começa só no domingo à noite. Nós temos lido isso aqui nas Escrituras. Todo dia nós cultuamos a Deus. Se o seu culto no final da noite, final da tarde, é o de Caim ou é o de Abel, você vai resolver com Deus depois, não é nem comigo. E igual eu vou ter que resolver com Deus. Todos os dias nós cultuamos a Deus, todos os dias. Se é adoração de verdade, ou se é uma adoração fake news, porque Jesus está falando que se o Pai procura os verdadeiros adoradores, é porque tem os fake news também. Aliás, Jesus ressalta eles lá em Mateus 7, a partir do 21, que fala: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Porque muito naquele dia, me dirão: Senhor, mas em teu nome, e eu vos direi: apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Uma adoração fake news. Uma libertação fake news.
Nós precisamos saber o que é a verdade é Jesus. Então nós precisamos ser adoradores de Jesus, e é esse que o Pai procura, que adora a Deus em espírito e em espírito. Você já sabe, eu tenho que estar cheio desse espírito, que me convence, que me enche, que me corrige, que faz morrer o meu velho homem, que me traz a luz e o ensinamento, o espírito. Eu só tenho um modo de me encher, ou deixar o espírito me encher. Efésios 5, 18 e 19, não os embriagueis com o vinho com a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Até que ponto? Se ele está usando embriagar, então o contraponto é embriaguez, baseado no que Jesus fala com Nicodemos no capítulo 3, no versículo 8, que ele fala que o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Perdeu o controle. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, perde o controle. Perde o controle quando é cheio do Espírito. O Espírito de Deus reconhece, e Paulo narra isso na vida dele, nas viagens dele. Eu tentei, mas o Espírito do Senhor me impediu. E às vezes ele estava lá, e o Espírito do Senhor veio sobre Pedro e diz: não considere imundo o que eu santifiquei. Vai vir um homem aí, desce até ele. A gente perde o controle, os nossos achismos caem por terra, e a vontade de Deus prevalece sobre a nossa vida. Amém? Você quer saber qual é a vontade de Deus, irmãos? Você tem que ser cheio do Espírito. Algumas estão registradas nas Escrituras claramente. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com todos os homens. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Vontade de Deus. Fora disso, você está errando o seu alvo. Sendo esse crente mequetrefe, meia boca, morno. Porque o problema do morno é que ele nunca acha que está frio, e não está mesmo, mas não está fervendo. Menos do que fervendo para Deus não serve. Está registrado nas Escrituras, Romanos 12, 11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, na oração perseverante. Desiste não, desiste não. É dever nosso sempre orar, sem nunca esmorecer. Lucas capítulo 18, Jesus conta uma historinha sobre isso lá, do 1 ao 8, que envolve fé. Que fé? A fé na verdade. Qual a verdade? Jesus é a verdade. Então você precisa saber quem anda na verdade. Vamos para o Enem? Vamos fazer Enem agora? Quem anda na verdade? Primeira carta de João. Enem. Pode esfriar a barriga, que o negócio é complicado mesmo. Só eu sei o tanto que eu esfriei a barriga hoje para estar aqui hoje à noite. Primeira carta de João, capítulo 2. Contexto de pecado. João está dizendo: filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. A ênfase é no não pecar. A ênfase não é no bom advogado, é no não pecar. Se contudo pecardes, tendes um advogado, o melhor de todos, Jesus. E aí a ovelhinha retardada só pega no advogado. Não, vamos pecar à vontade, nós temos um advogado. E aí o que o diabo joga na nossa cabeça? Não, eu sei que eu sou salvo pela graça, e se eu pecar, Jesus me perdoa. É isso que anda na nossa mente, irmãos. É verdade? Sim. Mas é a mesma ênfase, a mesma filosofia da frase da serpente, do Satanás, do sem vida, do capiroto, quando ele falou com Eva: se comer do fruto, morrerás. É certo que não morrerás, e ela não morreu, ele não mentiu. É a mesma filosofia. Você vai se tornar igual a Deus, pela graça, tudo pode. Essa é a expressão da filosofia. Não, se eu pecar, eu peço perdão a Deus, e Deus te perdoa? Perdoa, está registrado nas Escrituras, Ele não pode mentir quando nós quebrantamos. Então eu não perco nada, pastor. Perdeu há muito tempo. A mesma coisa que Eva e Adão perdeu naquele dia, depois que Deus providenciou já o sacrifício antes da fundação do mundo, que Jesus viria morrer por causa dessa bagaceira toda.
a partir daquele dia, nunca mais, nunca mais, nunca mais, o Senhor passou a viração do dia. Todos os dias, o próprio Deus, na viração do dia, ia ao encontro de Adão e Eva. Ele ia para conversar. Sabe o que nós temos perdido, irmãos? A salvação? Não. Mas cadê que se ouve a voz de Deus todo dia? Cadê que Ele visita na sua casa, chega lá e bate e se manifesta? Vim tomar um café com você hoje. A mesma coisa que Eva perdeu é o que nós temos perdido hoje. A intimidade com Deus. E a intimidade com Deus é algo que nos dá, que o mundo não tem. Porque todos aqueles que foram íntimos de Deus na palavra, você vai ver todos que se tornaram amigos de Deus, Deus revelou as coisas futuras a eles, todos. E essa é a promessa de Deus, inclusive para nós, de revelação de coisas futuras. Sim, isso não acabou não, está registrado na palavra, que se nós entendemos de outra sorte, isso também Deus vos esclarecerá. A palavra lá não é didático, de conhecimento, não é de estudo, mas é apocaliptos, revelação de coisas futuras. A palavra em Efésios capítulo 2, se eu não me engano, quando Paulo vai orar pela igreja de Éfeso e fala: eu oro por vós, para que Deus vos dê espírito de sabedoria e espírito de revelação, é apocalipse, revelação de coisas futuras, para que vocês possam entender. E aí ele fala 3 coisas que a gente precisa entender. O Espírito de Deus revela, mas tem que ter intimidade, irmão. Senão você só vai frequentar culto e ouvir Deus, o pastor falar. No máximo que você vai ter é uma comida requentada, porque primeiro eu comi, primeiro eu aprendi, primeiro Deus bateu em mim, eu já chorei, eu já ajoelhei, eu já pedi perdão, agora eu estou passando o que eu comi primeiro. Deus tem maná todo dia fresco para você, mas você prefere chegar só no domingo à noite para comer. É algo de Deus, mas Deus podia falar com você lá na sua casa, se você tivesse mais tempo para Ele. Vamos lá, primeiro, João capítulo 2, versículo 3, olha aí, do 3 ao 6, vamos ler? Ora, sabemos que o temos conhecido por isso. Vamos lá, gente? 1 João capítulo 2, coloca aí na tela, versículo 3, vamos lá. Ora, se guardamos os seus mandamentos. 4, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está. Guardar como? Guardar de praticar. Essa guarda aí é de obedecer a ordem do superior e ficar de guarda, porque ele deu a ordem. É cumprir o que foi falado. Isso é guardar. E ele disse: se você não cumpre o que ele deixou escrito, você é mentiroso. Está claro que não sou eu que estou chamando você de mentiroso, não. Você leu aí, está escrito nas escrituras. Versículo 5: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele... eu fiquei surdo, não ouvi você. Fala de novo. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar... Enem, eu falei que eu sei que seria Enem. Você está aí se autoexaminando, para de examinar o outro, para de jogar pá no outro, puxa com a enxada, é seu. Deus te trouxe aqui, é para você. Você está ouvindo essa mensagem, é para você. A maioria das vezes a gente ouve assim: não, fulano tinha que estar aqui. Tu começa a procurar, fulano tinha que estar aqui. Não, pecador, é para você, para mim. Nós precisamos mudar no nome de Jesus. Precisamos andar como ele andou. Isso é andar na verdade. Isso é adorar a Deus em espírito e em... andar em verdade, andar na obediência, na palavra. Olha o outro texto aí. Então,
O que é conhecer a verdade? Primeiro capítulo de João, primeira carta de João, no último capítulo, encerrando um assunto, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticar, andar na verdade e adorar a Deus em espírito e em verdade. Não é só chegar aqui e cantar belos hinos, não é só pregar um belo sermão, com uma bela teologia, exegese, bater no púlpito, fazer o povo chorar. Tem que andar, irmão. A gente sabe aí os 5 pontos de João Calvino de cor, o sino de Dort, o sino não sei o quê, mas é incapaz de perdoar a pessoa que senta do seu lado, irmão. Isso não é praticar não, irmão. Isso é mentira, isso é se enganar. Isso é se enganar, irmão. Nós vamos entender isso. Não tem que parar com esse engano. Irmãos, eu não vim aqui para fazer amigo, não. Eu vim aqui para libertar cativos. Eu vim aqui para apontar o caminho que nós estamos errando, e o caminho onde é certo, o de Deus, para a minha vida e para a sua. Porque no dia que você fechar o olho e não abrir mais, filho, já foi. E aí você pode até não ter escutado essa palavra, como eu, uma endocrinologista, virado para o lado e olhado para a janela, levantado, para esse culto está demorando demais. Eu estou apanhando igual um cachorro sem dono, meu Deus, onde há saída de emergência. Vou fingir que não vou ao banheiro e não vou voltar mais. Mas eu sou livre do seu sangue nessa noite. Deus não vai me cobrar a sua vida diante do altar dele, no dia que eu me comparecer, como um pastor que sou. Eu tenho que ter paz no meu coração, que eu preguei toda a verdade que foi revelada à minha alma, que ardeu no meu coração, da qual consome e aponta os meus erros. E eu sempre falo, Deus mata esse homem. De vez em quando eu já falei isso aqui, eu falo com os meus filhos, ora por mim, que eu estou precisando morrer um bocado. Põe a mão na minha cabeça aí. Fica até assim, né? Porque eu sou o pastor, aquele negócio todo. Falei, põe a mão na minha cabeça, estou precisando de oração, joelho. Fala com Deus aí, fala, Pai, em nome de Jesus, meu pai está pedindo para morrer, mata ele, teu espírito viva. Nós vamos fazer essa oração, irmãos, porque a oração do publicano é que chega aos céus, a do fariseu não, é a do pecador batendo no peito e dizendo, ser propício a mim, pecador, Deus, mudança, vida, prática. Sabe como é que a gente pratica? Só sendo cheio do Espírito, porque é Ele que nos direciona, é Ele que mortifica, é Ele que nos enche. Não tem como. Essa vida que nós estamos vivendo o dia a dia, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você escuta o que você quer, você faz o que você quiser de sua vida, você conta a piada do jeito que você quiser, chega aqui domingo à noite, quer cantar, quer dar aviso, quer trabalhar na igreja. Esse negócio não faz cosquinha para Deus não, irmãos, porque a sua vida não foi uma vida de culto a Deus. Você não adorou a Deus em espírito e em verdade. Você não está procurando praticar as Escrituras. Você não está procurando ser cheio do Espírito. Só perdoa quem é cheio do Espírito. Quem não é cheio do Espírito, desculpa. Vou repetir. Só perdoa quem é cheio do Espírito e pede perdão, quem é cheio do Espírito. Quem não é cheio do Espírito, pede desculpa. É o que eu tenho visto aí num monte de igreja, inclusive de pastores, presbíteros, líderes, de tudo. Não, desculpa, está desculpado. E uma das aulas que eu dou no Maturidade Cristã é sobre isso, sobre perdão. E na nossa sala já teve gente que falou assim, pastor, mas isso é muito difícil, assim, é muito pesado para ensinar para uma criança. Eu falei, não é pesado não, irmã, é pecado. E ela nasceu na semente do mal, ela é pecadora como eu, ela precisa saber que ela é pecadora. A gente tem que parar de passar a mão na cabeça, irmão. Pecado é pecado, em criança, em jovem, adolescente, em adulto, no meu filho, no seu filho, é pecado. Nós temos que parar de misturar a equidade com a iniquidade. Os filhos dos outros, desce o pau, tem que disciplinar e tem não sei o quê. Os nossos a gente põe debaixo do balaio, esconde, finge. Não, nós vamos tratar isso no nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Eu sonho em ver avivamento em igrejas. Eu já passei por alguns,
locais, com algumas pessoas, com a turma de jovens, turma de juventude, num acampamento, vários. Eu sei e eu já experimentei o que é a manifestação da presença de Deus, algumas vezes, que eu gostaria que você experimentasse, porque não tem experiência melhor na vida, não tem dinheiro que paga isso, não tem, irmãos, não tem. No dia que você estiver no seu quarto orando e chorando e orando e chorando, e Deus resolver te visitar naquele lugar, nunca mais sua vida vai ser a mesma, nunca mais. Irmão, você não vai querer que aquele dia acabe. Quando Paulo diz e fala, para mim é incomparavelmente melhor estar com Cristo, ele sabia o que ele estava dizendo, porque ele era o homem que ele diz, não sei se um homem que foi fora do corpo, ou no corpo levado ao terceiro céu, não sei, que ele viu coisas maravilhosas, ele está falando da experiência que Deus deu a ele. Quando Deus se manifesta é diferente, tudo que nós cremos passa a ter cor, toda teologia que nós pregamos passa a ter vida. Eu não sou contra a teologia, nunca fui, embora pareça. Só que esse caminho que você está pegando é o caminho errado, porque você está partindo da teologia e tentando explicar Deus. E Paulo jogou toda a teologia dele no lixo e diz que ele conseguiu e considerou como estorvo, como caca, quando ele teve a experiência. Ele narra quando Jesus aparece para ele que tudo mudou. E Jesus não só apareceu, está registrado lá em Atos capítulo 26, ele defendendo a sua fé. Ele fala, esse Senhor, ele apareceu para mim e me disse coisas, e falou, eu vou continuar aparecendo para você. E o texto diz, a gente passa despercebido, porque nós não gostamos muito dessas coisas de aparecimento, a gente fala teofania, isso aí não existe. A palavra de Deus está falando que o Jesus apareceu para Paulo e prometeu que ia aparecer outras vezes, e Paulo diz, como apareceu? Aliás, a teologia de Paulo não foi passada pelos discípulos, os discípulos o rejeitaram. Nós vamos ter experiências com Deus, amados. As experiências não fazem da nossa teologia melhor ou pior, mas quando a gente sente a verdade que liberta em nossas vidas, manifestando, nunca mais, qualquer texto que você lê, qualquer teologia que você vê, arde diferente no seu coração. Nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade, e só tem um jeito da gente fazer isso, praticando as Escrituras. Não adianta a gente ler e falar bonito, se a gente não perdoa o próximo. Não adianta a gente ler e falar bonito, se a gente não obedece o que as Escrituras falam. Da gente orar pelos nossos inimigos. Pastor, isso é difícil? Lógico, você está pensando na carne. Eu também achava que era impossível, até um dia que eu mudei de rota. Eu fiquei parando de questionar e dizer, ninguém faz, eu não conheço um, ninguém faz, eu não conheço um. E é assim que as pessoas fazem com a gente. Quando você vai falar da experiência com Deus, do poder de Deus, e quando vai citar os homens da Bíblia, aí as pessoas falam com você assim, me cita mais um, igual esse aí. Não tem, nem gêmeos tem. Por quê? Porque são DNA diferente. Deus fez todo mundo diferente, amém? Me cita mais um Eliseu. Não tem. Me cita mais um Elias. Não tem. Mas eu vou te falar nessa noite o que tem. O que tem é que a palavra do Senhor diz que Deus prometeu em Joel 2:28, do qual Pedro falou em Atos 2, que era o cumprimento da profecia, e essa profecia era para eles, e para quantos ainda o Senhor o chamar. Nós. Realmente ofício de profeta, de apóstolo, de sacerdote não existe, acabou. Mas o dom não. O dom não. Falar que Ronaldo Lidório, lá na igreja dos Concombres, em 5 anos, aprender aquela língua, grafar a língua, traduzir para o Novo Testamento, deixar uma escola, hospital, deixar
seminário, 11 pastores. São todos os sinais de apostolado, de um dom. Nós nunca vamos consagrar ele apóstolo, mas que ele tem o dom, ninguém pode negar. Eu já falava isso há muito tempo, mas conversando esse final de semana passado com um dos seminaristas, ele falou: pastor, o senhor ouviu o sermão do Augusto Nicodemos? Não. Ele falou isso aí que o senhor falou. Falei: que bom. Ele estudou e tirou os diplomas. Eu orei e jejuei, saiu o mesmo resultado. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 119, versículo 130. Deus revela aos simples, mas que come da sua palavra. Nós temos que comer da palavra. Salmo 119, versículo 130. Nós precisamos comer mais da palavra, amados. Amém? Nós precisamos ter mais de Deus. Se nós praticarmos a verdade, e se nós buscarmos ser cheios do Espírito, ô irmão, você não precisa gastar tempo procurando Deus, não, porque Ele é que vai te procurar. Quem diz isso? As Escrituras. Foi Jesus, está aí afirmado. Ele deixou escrito, porque já chegou. Este é o tempo. Este é o tempo em que vão vir os verdadeiros adoradores. E são estes que o meu Pai procura. Glória a Deus. Hoje eu chorei demais para estudar essa mensagem, porque tem anos que eu tenho orado. Falei: Deus, me acha no meio desse negócio, me procura, Deus. Deixa eu estar entre esses que adoram o Senhor em espírito e em verdade, por favor, Deus. Continua me matando, me moendo, mas eu quero estar nessa lista daqueles que o Senhor procura, Deus. No meio dos louvores, no meio da adoração, meu Deus, me acha. Quantas vezes eu orei isso, e continuo orando, e continuo orando. Já algumas vezes fui achado, e não tem dinheiro que paga isso, e não foi num culto igual esse, foi lá no quarto, ou foi lá no carro, quando eu estava viajando, e o louvor, e eu orando. Fui lá no sítio sozinho, sem ninguém. Deus não precisa de plateia, Deus precisa do seu coração. Eu termino contando uma história de um jovem que foi fazer uma audição num teatro famoso, um desses aí, não sei o nome, eu sou ruim de guardar a data e de nome. Mas depois da sua audição, ele foi aplaudido por aquela plateia, de pé, e os amigos dele estavam lá. E de repente os amigos dele perceberam que no meio do sorriso, ele deu um sorriso amarelo, meio sem graça, agradeceu e saiu para de trás da cortina. E eles, um dos seus amigos preocupado, sabendo que ele não estava bem, mesmo todo mundo aplaudindo e não parava, o amigo dele correu lá e disse: meu amigo, o que aconteceu? Olha o povo te aplaudindo, você foi bem? Ele falou: não fui. Por quê? Olha a multidão, ela continua te aplaudindo. Você não percebeu aquele homem que está na quinta fileira do lado direito no corredor, não? Quem é? Eu falei: ele é meu professor. Ele sabe quantas notas eu errei. Eu não fui. Entendeu o recado, filho? Na multidão dessa vida, nós vamos apresentar várias vezes no louvor, no coral, no sermão, e vamos receber diversos aplausos. Mas o autor e consumador da nossa fé, ele sabe quantas notas eu errei essa noite. Ele sabe. Ele sabe quantas notas a gente tem errado. Eu queria te desafiar essa noite a se render aos pés do Senhor Jesus e dizer: meu Deus, eu preciso adorar o Senhor em espírito e em verdade. Eu quero fazer parte dessa turma. Eu vou te falar uma coisa: na hora que você aceitar esse desafio, tudo vai mudar na sua vida. E humanamente falando, vai ser para pior. Eu já estou te avisando para você não levantar enganado. Esse evangelho que prega que você aceita Jesus e tudo vai melhorar, é um evangelho fake news, não tem nada nas escrituras não.
Esse evangelho tem pregado de prosperidade, não sei o que, a prosperidade que Deus prometeu, Ele já deu. Inclusive Ele pessoalmente, o Pai e o Filho estão preparando um lugar para nós. O resto, filho, toma a sua cruz e siga-me. É cruz, Ele oferece a cruz. Ele não oferece prosperidade, não. Você fala assim, não, mas eles pregam prosperidade porque José foi próximo, Daniel foi próximo, Abraão foi próximo. Me fala um apóstolo que teve tanta riqueza. O único dos que estavam lá que teve foi Barnabé, vendeu tudo que tinha e botou para distribuir. Novo Testamento foi diferente a prosperidade. A prosperidade foi de generosidade. Porque à medida que o outro via que o outro estava passando necessidade, vendia o que tinha, tirava do dele e socorria o outro. Isso é prosperidade no Novo Testamento. Estuda lá. Então, estou te fazendo uma proposta agora, pelo Espírito de Deus, no nome de Jesus. Você que quer ser achado por Deus, adorando Ele em espírito e em verdade. Você que é de Deus, entendeu essa palavra essa noite. O que é adorar? O que é adoração a Deus em espírito e em verdade. Você quer dar um passo à frente, vem aqui na frente e fala, Deus é comigo. Não levanta porque o outro vai levantar, não. Isso é algo que vai mudar a sua vida. Aconteça o que acontecer, eu vou te falar uma coisa, a paz que você vai sentir, não tem ninguém que pode te dar nessa vida. Não tem dinheiro, não tem marido, não tem filho, não tem saúde, ninguém pode te dar. Sai do seu lugar, você entendeu a mensagem. O Espírito de Deus falou com você, não espera o outro não. Falou, Deus, eu quero ser achado no meio dessa turma que adora o Senhor em espírito e em verdade. Não quero só cantar para o Senhor, eu quero viver o Senhor. Eu entendi a mensagem, Deus. Não importa o que os outros vão pensar de mim, eu quero, Deus, é comigo. O Senhor falou comigo hoje. Se ninguém mais quer, eu quero. Eu entendi, Pai. Eu entendi, Pai. Vamos colocar de pé e vamos orar. Meu Deus, eu entendi a mensagem. É por isso que eu nem queria ter subido aqui e pregado. Mas eu entendi e quero. Dói muito, mas é necessário. Obrigado, meu Deus, pelo Teu Santo Espírito que sopra nessa noite, que marca a nossa história, a nossa alma, que nos confronta com os nossos pecados. Para nós que somos líderes, então, meu Deus, como é difícil. Às vezes achamos que estamos adorando e estamos só trabalhando. Tem misericórdia de nós, Pai. Continue mudando nosso coração. Continue derramando um verdadeiro avivamento. Faz de novo, Deus. Faz de novo, Pai. Escuta a oração de Abacuque. Responde em nome de Jesus. Somos mais do que dois. E clamamos e suplicamos no nome poderoso do Teu Filho Jesus. Vem sobre nós essa noite. Imprime na nossa alma o que só o Teu Espírito pode imprimir. Muito obrigado, porque o Senhor corrige a quem ama. Que possamos sair daqui não dodóis, mas felizes. Um amor que corrige. Tua palavra diz que o Senhor corrige a todos, não escapa nenhum. Que o Senhor ama. O Senhor ama. Aleluia. Obrigado, meu Deus, por esse amor. Continue acordando a tua igreja do sono da morte. Continue trazendo a luz do teu Filho Jesus sobre nós. Continue preparando a tua noiva para o encontro com o noivo Jesus.
e que possamos ser achados no meio dos verdadeiros adoradores, que não só reconhece o seu senhorio, mas que anda no Espírito, e anda menos que no Espírito é nada, e que andam na verdade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Pode voltar para o seu lugar. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi teu nascer, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Obrigado, Senhor, por esta noite, Senhor. Obrigado pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, pelo desafio, ó Deus. Queremos ser verdadeiros adoradores, queremos ser encontrados, ó Deus, como aqueles, ó Deus, que amam a Tua presença, querem andar na Tua presença, Senhor. Queremos agradar o Teu coração, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos assista nesta noite, que aquilo que nós ouvimos, que isso possa, ó Deus, reverberar no nosso coração durante toda a semana, nós possamos meditar nesta palavra, ó Deus, e não apenas ter decidido aqui, mas sair decidindo diariamente a querer ter uma vida de um crente cheio do Teu Espírito. Queremos, ó Deus, ser uma igreja saudável na adoração, queremos ser verdadeiros adoradores, ó Pai, e nós só podemos Te adorar se o Teu Espírito mudar o nosso ser, se formos cheios do Teu Espírito, Senhor. Por isso, ministra sobre o Teu povo, continue falando durante toda a semana, Senhor. Continue abençoando Teus filhos, ó Pai, no dia a dia, que possam ter experiências, ó Deus, maravilhosas na Tua palavra, ao ler Tua palavra, ao orar, ao entoar louvores ao Senhor, que possam, Deus, ser tocados pelo Teu Espírito, ó Deus, que o Senhor possa ir mudando, ó Deus, as nossas faculdades, ó Deus, nas suas dificuldades, nas suas limitações, no nome de Jesus. Venha nos encher do Teu poder, no nome de Jesus. Amado, ide em paz, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão, consolação, a doce presença do Seu Espírito Santo repouse sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Uma boa semana para você, que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Só um recado rápido aí.